Bastou uma derrota no Clássico pro veredito sair. Tite não deu certo e nem irá dar certo no Cruzeiro. Alguns torcedores vão mais a fundo e afirmam que o treinador destruiu tudo que Jardim construiu em 2025. Mas será mesmo que o futebol é tão prático assim? Ou isso tudo é apenas o que muitos já queriam dizer desde a contratação do técnico? Eu não tô aqui para responder, porque essa é uma constatação que cada um precisa tirar para si. Dito isso, vamos tentar entender o trabalho até aqui para ao menos entender o que tem acontecido, e faremos isso comparando justamente com o trabalho de Leonardo Jardim, que deixou o clube como uma referência. A cobrança do cruzeirense com o senhor Adenor começa a partir do momento em que ele usa Gerson durante a semana e poupa o jogador no Clássico. Foram apenas 30 minutos jogados nesse domingo. Arroio, que foi peça importante no fim da última temporada, também saindo do banco, levanta o debate. Mas a verdade é que não é tão difícil entender essas escolhas que não estão diretamente ligadas a Tite, mas sim a todo o clube. O Cruzeiro, desde a saída de Alexandre Matos e com as digitais de Leonardo Jardim, vive um processo de reformulação, não do seu elenco em si, mas em todo o clube. Uma profissionalização que antes poderia até existir internamente, mas não com a seriedade de agora, olhando para o futuro. Tendo isso em vista, quem escolhe quem vai jogar nesse início de temporada é muito mais o departamento de fisiologia do que qualquer outro. Caio Jorge e Matheus Pereira, por exemplo, acumulam um pouco mais de 200 minutos cada um na temporada, menos de 3 jogos completos para os craques do time. Então, como definir que o trabalho não funcionou se os craques não estão nem na sua condição ideal? O time ainda roda em outra voltagem e o que vale de fato no ano começará nessa quinta-feira para o Cruzeiro, onde o trabalho de Tite de fato ainda nem começou. Se não vejamos, Leonardo Jardim no último ano viveu a temporada que viveu pelo fato de conseguir potencializar talentos que não funcionaram no Mineiro com Fernando Diniz. A sua estreia, inclusive, foi na eliminação do Campeonato Mineiro. A partir dali, o Cabuloso teve pouco mais de um mês para se preparar para a estreia do Brasileirão, onde disputou apenas um amistoso contra o Bragantino nesse período. Tite deu o seu primeiro treino há exatas 3 semanas, onde já teve que disputar 5 jogos. Ou seja, com um tempo obrigatório de folgas e também para recuperação de cada jogador, não foram nem 2 semanas de treinos ainda. Então, como o treinador pode ter destruído algo se ainda não existiu nem tempo para ele implementar o que pensa de futebol? Leonardo Jardim, após a vitória pro Mirassol na estreia do Brasileirão, perdeu pro União Santa Fé, pro Internacional naquele jogo em que o time estava melhor e teve uma expulsão, e depois, numa atuação vergonhosa também, sofreu outra derrota pro Muxuque Runa dentro de casa. Contra o São Paulo, depois disso, conseguiu um empate jogando bem também. A vitória contra o Bahia foi o ponto fora da curva nos primeiros 3 meses de trabalho do português, se levarmos em conta que logo em seguida o time perdeu pro Bragantino e passou a entrar com o time reserva no Sul-Americana para focar no Brasileirão e Copa do Brasil. O tempo fez com que o trabalho evoluísse, o tempo disponível. Uma vitória contra o Vasco com Cássio sendo o melhor em campo abriu as portas para a sequência derradeira da temporada. A partir dali, triunfos contra o Flamengo e Palmeiras fizeram com que o trabalho ganhasse muita confiança. Naquele momento, já estávamos com Jardim há 4 meses no Cruzeiro e tendo pela frente a parada da Copa do Mundo para melhorar o que já vinha crescendo. Resumindo, a mudança que o português causou internamente fez com que o torcedor desse o aval para que o técnico tivesse tempo. Tite já tem sido decretado como insuficiente com poucos dias de trabalho. Isso após uma derrota em um clássico, onde a zaga teve uma atuação individual inaceitável. Os laterais na segunda etapa não serviram de nada e o restante do time visivelmente ainda não está no nível que o torcedor viu a equipe desempenhar no último ano. Porém, a culpa sempre irá cair em cima de Tite, porque quase ninguém queria ele no Cruzeiro. Pode ser que o trabalho possa não dar certo. É futebol. O encaixe sempre é o denominador que define o futuro de todos nesse esporte. Porém, assim como o clube aprendeu com Leonardo Jardim no último ano, a resposta só pode ser dada com o tempo. E pensando nesse sentido, o trabalho de Tite ainda nem começou e já pedem pela saída. Se o técnico não apresentou nada de bom até aqui nesse ano, naturalmente é impossível ele ter destruído também o que tinha de melhor, já que o que existia de melhor era algo que o próprio Jardim tentou buscar novamente para conquistar a vaga na final da Copa do Brasil na reta final de 2025, mas não aconteceu.
aconteceu. Afinal, foram apenas 5 vitórias nos últimos 16 jogos do último ano, onde uma delas aconteceu na tarde da eliminação e outras 2 contra times rebaixados ou que escaparam na última rodada. Qualquer análise feita sob comparação precisa ser justa e não baseada no passado de qualquer um. Até porque, se fôssemos parar pra pensar, condenam o Tite por 2 eliminações em Copas do Mundo e apagam todos os 74 jogos sem perder dos 81 disputados pela seleção que colocaram o Brasil como favorito antes de a bola rolar. Mas não condenam o ex-treinador do Cabuloso pela eliminação na Copa do Brasil, até porque não faria também sentido julgá-lo apenas por esse resultado, assim como eu penso que não faz o menor sentido julgar o técnico atual por um resultado também, seja ele do passado ou desse domingo.